Alô, para você que não assistiu, eu deixei um pouco dos cortes do podcast que eu participei, do meu amigo, o ator Daniel Cury. Se inscreva lá no canal do cara, que o cara é gente boa. Canal Realidade Aumentada. Valeu! Sejam bem-vindos a mais um episódio ao vivo de Realidade Aumentada Podcast. Eu sou o Daniel Cury, o host dessa bagaceira, mas uma das melhores bagaceiras que existem no YouTube. E hoje eu tô com um cara sensacional que eu já conheço e trabalho há muito tempo. Ele é um cara que é dedicado, além de produtor musical, ele é um cara que é dedicado à ufologia há muitos anos. Tem muitas histórias, muitos relatos muito interessantes. E eu já tô para receber esse rapaz aqui há um tempão. O nome dele é Ribamar, mas é conhecido como Riba Menezes. Beleza, meu camarada? Grande, bro! Belezão? Daniel. Pô, prazer te trazer aqui. A gente vai ter uma grande quantidade de relatos para falar. A gente se conheceu na Serra da Beleza. Fizemos vigília junto lá Fizemos na vigília Serra. junto, é. Tava programando aqui pra voltar. Pois é, com certeza. Essa pandemia aí deu uma murchada, mas agora a gente vai voltar com certeza com todo vapor. Mas antes da gente começar o nosso papo, eu queria dar um recado muito especial para vocês. Queria falar sobre o nosso patrocinador master, que é a BS Produções. Você que é ator, atriz, ou quer ser ator ou atriz, mas precisa de uma forcinha, não sabe por onde começar, quer estudar, quer fazer seu videobook, quer ter assessoria de imprensa, então eu vou te dar a dica de ouro, que se eu tivesse essa dica na minha época de iniciante, com certeza minha vida de ator já tinha deslanchado há muito tempo. Lá na BS funciona da seguinte maneira: é uma produtora artística que ela trabalha com, além do ensino, trabalha com um sistema de serviços em cima do artista. Então você paga um valor por mês e você tem direito a cursos, oficinas, workshops e também assessoria com testes para elenco, assessoria com videobook, e também eles aproveitam os atores, né? Porque eles fazem os cursos com profissionais do mercado, diretores de novela, diretores de cinema, produtores, roteiristas, autores. Então, se você está querendo entrar, a melhor coisa é fazer network com a galera que já está trabalhando, já está dentro do mercado. E também quero dar um recado muito legal. Inclusive, vamos soltar aí no canal Daniel Cury em breve um vídeo que a gente fez na Alchemy Lab, que é uma... Cara, é fascinante. Se você já ouviu falar em óleos essenciais, se você já ouviu falar em aromaterapia, ou se você já ouviu falar em florais, você não pode deixar de conhecer a Alchemy Lab. É do Joel Aleixo. O Joel Aleixo é um cara muito especial, muito estudioso e um cara que nasceu com um dom de fazer essas belezinhas que são... Aqui no caso a gente tem fragrâncias que vão estimular o nosso cérebro a alcançar sintonias específicas. A gente tem aqui o Harmonia, temos aqui o Alegria, temos o Boas Vibrações, temos o Inspiração, temos o Imunosinergia e temos o Limpeza e Proteção. Eu não tô ganhando nada pra fazer o comercial dessa parada aqui não, mas assim que eu cheguei aqui no teu estúdio, cara, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso. Né? Porra, maravilhoso, cara. É muito bom, né? Não tô ganhando nada pra falar desse produto. Nem eu, tô ganhando só os produtos. Cara, muito bom. Ué, quem quer um produto de qualidade com cheiro bom, a primeira coisa que eu percebi aqui foi isso. Né? Ele deixa um cheiro muito agradável. Ó, já virei cliente do cara, hein? E detalhe, cara, não tem nada sintético aqui. São todos plantados, todas essas ervas, todas essas flores, elas são plantadas lá no sítio do Joel, em Cotia, em São Paulo. Em breve no canal Daniel Cury vai sair um episódio especial que a gente fez falando sobre a gente fez na loja, né? Falando sobre como é produzido e tal. Cara, a plantação do cara, tu ia se amarrar. A plantação do orgânico. Cara não é cultivada em formato de mandala. Pô, legal. Então, assim, por exemplo, certas ervas, elas são retiradas do solo só de noite, por causa da atividade das plantas e tal. Então o cara faz um serviço sensacional. Tem um sprayzinho aqui, maneiríssimo. É maneiríssimo, cara. Pô, eu cheguei aqui e já fiquei apaixonado por isso. Não, exatamente, cara. Pô, eu tava resfriado um tempo atrás, esse Imunosinergia aqui, ó, sprayzada na mão, vem aqui, ó. Consegue na internet, cara? Como a gente compra isso? Sim, Você vai no Instagram da Alchemy Lab, aí lá provavelmente eles vão ter os links, né, pra te encaminhar pra onde você pode comprar. Vou pegar esse endereço aí, cara. É muito legal. Vou ver se eu já te mando uns. Você vai curtir pra caraca. Mas enfim,
Vamos voltar agora ao papo. Vamos lá. Tô com um cara que é um pesquisador. Você já tá há quanto tempo pesquisando ufologia? Cara, na realidade, eu apareci há pouco tempo no meio ufológico. Mas na realidade eu já sou um veterano. Eu tô há muito tempo atrás da cortina, desde os anos 80, que eu pesquiso ufologia independente, quando eu tive o meu primeiro avistamento em 1980. Então eu tô na estrada, cara, aí brincando aí, mais de quase 40 anos aí nessa brincadeira. Sim. 40 anos, mas só que eu apareci por acaso, eu não queria nem aparecer. Sim. Eu tenho um amigo que é o David Duarte, ele colocou o canal do Marco Antônio Petit, que é um dos maiores ufólogos do Brasil, no ar. Ele colocou o canal da Gilda Moura, que era uma grande nessa área também, no ar. Ele colocou o canal de várias pessoas no ar. Então ele é amigo meu, ele é um videomaker. Aí ele falou, pô, Rico, você tem uma história legal, você já viveu tanta coisa, coloca o seu canal no ar, cara, aparece aí, conta suas histórias. Falei, pô, David, eu não tô afim e tal. Aí eu fui fazer uma pesquisa de um caso que aconteceu, que virou uma polêmica do caramba aqui no Brasil. E ele falou, cara, eu vou botar o seu vídeo no ar. E ele fez o meu vídeo, ele colocou no ar, ele que fez tudo, ele colocou no ar. Aí depois que ele colocou o primeiro, ele falou, Riba, continua, tu tem que aparecer. Então, culpado dessa brincadeira aí, meu amigo videomaker David Duarte, que colocou o canal de muita gente e colocou o meu canal. E o meu canal acabou dando certo, cara, porque meu canal é muito novo. Eu lembro que mal o meu canal entrou, a galera já foi acompanhando. Sim. Por sinal, fazer um jabazinho aqui, canal Na Trilha dos OVNIs no YouTube. Maneiro, sigam aí. Na Trilha dos OVNIs. Então eu recebo muitos casos, cara, do Brasil inteiro. Então eu conto alguns casos, mostro vídeos que eu recebo. Então, quem tiver algum vídeo, alguma coisa interessante, entre em contato comigo lá no canal Na Trilha dos OVNIs. Quem sabe eu não conte a sua história lá no Na Trilha dos OVNIs. Então eu recebo essas histórias e as coisas vão aumentando. E parece um papo de maluco, né, Daniel? Eu já fiz vigília com o Daniel lá na Serra da Beleza. Temos um amigo de pesquisa junto, de vigília, que é o Vinícius Pacheco. Grande amigo. Tá aí ao vivo aí, ó. Vinícius sempre acompanhando. Beijo, Vinícius. Não estamos nos vendo mais na Floresta da Tijuca. Eu vou ter que ir lá pro centro da cidade para encontrar com ele, para ficar papeando com ele lá. Eu tô com uma equipe de vigília aí, que a gente tá fazendo uns trabalhos sérios aí, que é eu, Vinícius Pacheco, o Cristiano Gonçalves, do canal Contato Óbvio, e o Daniel tá com a gente nessa. Com certeza, me leve lá. Vamos nessa que tem barraca de campo e tudo pronto aí já. Nós vamos embora. E, por sinal, eu tive o primeiro avistamento que o Vinícius, segundo ele, um impactante, eu tive junto com que o Vinícius foi comigo lá na Serra da Beleza. Na Serra da Beleza. Né? Não, eu quero falar isso contigo. A Serra da Beleza, ela vai dar um blocão. Sim, vai dar. Antes da gente falar da Serra da Beleza, eu queria te perguntar o seguinte. O teu primeiro avistamento foi em 1980? 80. Completando aqui para terminar, o primeiro avistamento, a primeira vigília que o Vinícius foi comigo, nós tivemos sorte. A segunda vigília que nós fizemos lá em Taumbá, o objeto apareceu também. Então o Vinícius é pé quente. Então, Vinícius, leva esse cara aqui, que esse cara é parceiro. Pois é, porra, Vinícius, a gente tá com a equipe, já fez várias resenhas. Vinícius é foda. Então, meu primeiro avistamento, cara, conforme você está me perguntando, isso aconteceu em 1980, lá em São Fidélis. São Fidélis é perto de Campos. Faz parte do Noroeste Fluminense, fica ali ao lado de Campos. É uma cidadezinha que na época, quando eu morava lá, tinha 36 mil habitantes. É o que? É mato ou é litoral? Estado do Rio, né? 40 minutos de Campos. Campos tem uma. Mas é pra dentro, tipo, só pra gente se localizar. Norte Fluminense. Mas é serra ou é. Não é região serrana, não. Tá. Mas lá tem uma cadeia de montanhas, tem montanhas de grafites. Então eu não sei porquê, cara. Eu lembro que essa história começou assim, Daniel. Eu morava nessa cidade de São Fidélis e quase tudo que eu vivi na minha vida, que eu vi, eu tive testemunhas do meu lado. Porque esse papo aqui parece um papo de louco. Pra falar a verdade, eu tava até conversando isso ontem com um amigo meu. Eu dou entrevistas, as pessoas me convidam para falar sobre OVNIs, sobre coisas, sobre esses fatos. Eu tô vindo aqui em amizade a você, em consideração a você, mas no fundo, cara, depois que eu falo sobre essas coisas, eu me sinto assim, eu não sei porquê, eu não sei explicar, eu me sinto assim meio abatido, não sei se eu deveria falar, não sei se eu não deveria. Aí tem um amigo meu que ele fala, pô, Riba, esses objetos, são seres inteligentes que estão por trás disso. Se você fechar mais a sua boca, eles vão se manifestar mais para você. Ao mesmo tempo, eu não pedi para eles aparecerem para mim, mas eu não tenho culpa de eu ter visto esses objetos, mas eu também não posso culpar quem me deu a oportunidade de ter visto eles. Sim. Isso começou em 1980. É o que eu estou falando. Quase tudo que eu vi na minha vida, eu tive testemunha, foi documentado, virou fato oficial.
Começou em 1980. Eu morava nessa cidade em São Fidélis. Sim. E eu trabalhava na banca de jornais. E um dia era 3 horas da tarde, eu lembro que era uma tarde de outono, céu azul de brigadeiro, sabe? Aquele céu azulzinho, e tinha um ponto de táxi em frente à minha banca. E eu percebi que os motoristas de táxi estavam olhando para o céu e apontando. E os lojistas, tinha uma sapataria, eu lembro que tinha uma sorveteria na esquina, que hoje virou uma pizzaria. Eles saíram, todo mundo apontando. Eu dentro da banca, eu fiquei olhando aquilo, falei, o que esses caras estão olhando? E quando eu cheguei quando eu olhei para o alto assim, eu olhei para ver para o que eles estavam olhando, cara, tinha 2 naves, cara, discoides, cor de prata, aquelas naves clássicas, prateadas, elas estavam estacionadas no ar. Quando eu falo estacionado, o helicóptero assim, ele fica flutuando, eles estavam parados, estático, em cima da praça, cara. E quando eu olhei aquilo, eu trabalhava na banca de jornais. Então eu fui criado, cara, lendo revista Cruzeiro, revista Manchete, Fatos e Fotos. Então naquela época, os objetos, naquela época não falava-se OVNIs, falava-se discos voadores. E era lá uma vez ou outra que saía a matéria na revista Cruzeiro, às vezes saía num jornal, disco voador, não sei o que, aparece tal local, aparecia essas conversas lá. Aí eu achava aquele papo ali, eu nunca tinha visto, eu achava um papo de maluco. Então, às vezes, eu fico assim, pô, o cara que tá vendo eu falando sobre isso, ele deve pensar o que eu pensava. Mas eu acho que quem nunca viu nada, nunca viu nada, ele tem que continuar falando que não acredita. Se você não viu, diz que você não acredita, porque no dia que você vê, você vai falar com a mesma tenacidade, com a mesma verdade que você está falando hoje. Se você viu, você fala que viu. Se você não viu, fala que não viu. Se acredita, diz que acredita, seja verdadeiro. Então, exatamente. Eu não acreditava, porque eu nunca tinha visto. Eu achava-se um papo de maluco, disco voador, achava uma coisa de maconheiro. Cara, aí de repente eu chego na praça. Quando eu olho, eu fui criado na igreja evangélica, cara, na igreja batista. Quando eu chego na praça da cidade, eu vejo 2 naves paradas, depois que eu falei, pô, eu vi isso na revista Cruzeiro, eu vi isso na revista Seleções, pô, esses caras existem. O véu da inocência dos meus olhos naquele dia caíram, cara. Eu percebi que nós não estamos sozinhos. E o mais interessante, cara, é que eu trabalhava na banca. Então, quando o jornal chegava na rodoviária, na minha banca de manhã cedo, nós tínhamos o hábito de pegar o jornal, como algum jornal. O jornal hoje está acabando. Nós botávamos aberto assim para todo mundo ler. Sim. Foi a primeira página do jornal Folha da Manhã de Campo dos Goytacazes, que é um jornal que existe ainda. Se alguém puder me dar esse jornal, aí se estiver guardado aí num arquivo. Pode ser que tenha aqui. Tá, depois a gente vai ver. Esse cara tem um livro aqui interessante. Tem um livro, pô, nossa, só recortes de aparições, de OVNIs. O que esse cara tem aqui é incrível, esse livro aqui. E o dono também é de banca de jornal, lá no centro da cidade. Então, eu vou... Porra. Vamos escanear isso tudo, vamos roubar isso tudo. Então eu me arrependo de não ter guardado, porque quando eu botei assim aquele jornal, estava escrito assim, foi o que comprovou que o que nós vimos na praça. Sim. Estava escrito assim no jornal. Dois discos voadores aparecem entre os céus de São Fidélis em Campos e um fotógrafo conseguiu registrar as imagens. Estava lá. Cara, eu me arrependo de não ter guardado. Foi meu primeiro avistamento. E para minha sorte, ou para minha certeza que eu não tô maluco, o que aconteceu, cara? Eu vi o primeiro avistamento que eu tive foi em 1980. Mas calma aí, antes da gente coisar, vamos entrar mais em detalhe. Eu gosto de detalhe. Vamos lá, que depois eu vou comprovar com esse livro aqui o que eu tô falando. Tinha muita gente vendo lá com você, foi capa de jornal, uma galera viu, né? Todo mundo na praça viu. Quanto tempo eles ficaram parados lá? 20 minutos aproximadamente. E como é que foi a retirada deles? Isso que eu nunca esqueci, saiu da minha cabeça. Cara, hoje nós temos o YouTube para ver aquela velocidade. Essa velocidade que você vê deles se deslocando com aquela velocidade, foi aquilo que eu vi. Só que eu vi o que a gente consegue ver hoje no YouTube, graças às câmeras que a gente tem assim de filmar, foi o que eu vi em 1980. Eles ficaram parados, daqui a pouco ele se movimentou, fez zim. Mas em 1980 ele já tinha um motorzão então, hein? Velho, cacete, cara, ele foi... se pegar um diplomata não tem esse arranque. E hoje eu recordando a distância, que eu nunca esqueci. Toda vez que eu vou a São Fidélis, eu paro lá na praça, eu olho pro mesmo local e falo, ele tava ali, ó. E ele foi pra lá. Ele foi em direção à Colônia. Colônia é um distrito, 4º distrito de São Fidélis. É um distrito, sim, que faz parte de São Fidélis. Ele foi em direção à Colônia e daqui a pouco o outro ficou sozinho na praça. Daqui a pouco ele se mexeu, o segundo se mexeu devagar
asinhas fez zim. Eu falei, caramba, eu nunca vi aquilo, uma velocidade. Aquilo tá fora da compreensão humana, a velocidade daquilo. E hoje eu vejo isso no YouTube, eu vi em 1980. Sim. E o mais interessante é que quando eu tava lá na banca de jornal, eu era garoto, minha mãe não deixava eu ir pro baile naquela época. Então, lá tinha um clube que chamava-se Clube Esportivo em São Fidélis. Eu acho que esse clube existe ainda. Então tocavam muita bandas de baile ali. Então, eu como era garoto, minha mãe não deixava eu ir pro baile, pô, eu era criança. Então, quando eu abri a banca de manhã cedo, aquela rapaziada que ia pro baile do clube esportivo ali, eles saíam de madrugada. O rio fica assim, na beira do Rio Paraíba do Sul. Sim. Então os caras saíam do baile e acabavam naquela época o baile acabava 4 horas da manhã. O baile acabava 4 horas da manhã, os caras iam para a beira do rio e ficavam da beira do Rio Paraíba, ou ia para a ponte de São Fidélis, uma ponte metálica. E às vezes esses eles vinham, eles saíam, aí essa rapaziada ficava de madrugada na beira do rio e eles iam, quando era 6 horas da manhã, eles iam pra rodoviária 6 horas para tomar um café ali e ficar conversando. Era a hora que eu tava chegando para receber o jornal. Fazia after era lá na rodoviária. Aí o que eu ouvi os caras mais velhos falando? Pô, cara, ontem eu vi um disco voador na beira do rio. Ele passou em cima do rio assim, todo iluminado, ele passou assim, rente ao rio. Eu achava um papo de louco, cara. Isso foi antes da sua visita? Antes do avistamento. Antes do avistamento, a rapaziada mais velha comentavam isso de manhã cedo, principalmente em segunda-feira. Tinha quantos anos nessa época, só pra gente... Ah, cara, eu devia ter aí uns 11, 12 anos, talvez. Entendi. Por aí, nessa média. Aí, antes de eu ver, sabe, os caras já tinham um avistamento ali. Só que eu achava que os caras estavam loucos. O cara falando que viu um disco em cima do Rio Paraíba do Sul. Só que o louco depois, eu virei louco também, que eu acabei vendo essa parada. E o mais interessante, cara, você não conheceu essa pedra, não. Lá na Serra da Beleza, tem uma pedra que chama-se a Pedra do Raul. Eu tenho foto lá sentado nessa pedra. Nos anos 70, o Raul Seixas, ele ia lá para essa pedra, sentava de madrugada lá sozinho ou com algum amigo e ficava olhando a Serra da Beleza. Aí o Raul Seixas falava dos discos voadores, o pessoal chamava o Raul Seixas de maluco, cara. Maluco, o cara ele estava na frente do seu tempo. Sim. Se você for lá na Serra da Beleza, tem moradores antigos que comentam. Raul Seixas ficava de madrugada aqui na Serra da Beleza, sentado nessa pedra, anos 70. Aí, cara, e o Raul Seixas teve vários avistamentos na Serra da Beleza e o Raul morreu, cara, acumulou.